Outro dia saí de casa e tomei um táxi. O taxista era uma pessoa gentil, um rapaz ainda bem mais novo do que eu, em torno dos seus 40 e poucos anos, muito delicado, muito atencioso. E lá pelas tantas, no caminho, ele levantou a questão dos direitos humanos e começou a me explicar que essa história de direitos humanos, direitos humanos para cá, direitos humanos para lá, que só certas pessoas é que estão com direitos humanos e que a gente que é honesto, trabalhador, não tem direitos humanos, enfim. Eu tentei conversar com ele, mas me veio logo à mente um livro com o qual eu tenho voltado a dialogar em função exatamente desses problemas e dessas questões, tentando compreender o que está acontecendo. Esse livro é um livro de um biólogo, Humberto Maturana, já morto, um biólogo e filósofo. E o livro se chama Emoções e Linguagem na Educação e na Política, da editora da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Nesse livro, que eu procurei, porque eu também estou tentando entender o que está acontecendo, e principalmente entender por que eu não consigo dialogar com certas pessoas. Porque nós estamos em domínios de realidade diferentes. Eu e o taxista, por exemplo, estamos em domínios de realidade completamente diferentes. E aí eu me lembrei que o Maturana trabalha sobre essa questão do domínio de realidade, porque ele, como biólogo, parte do pressuposto de que nós não conhecemos a realidade. Eu não conheço a realidade em si, e o taxista tampouco conhece. E que se alguém parte do pressuposto de que a realidade que ela conhece é a realidade, ela coloca diante do outro uma afirmativa ou várias afirmativas a respeito dessa realidade que são para ser obedecidas, porque aquilo é a realidade. E isso faz com que nós, que trabalhamos no domínio da emoção, e nós todos, na verdade, segundo o Maturana, trabalhamos com a emoção, e a racionalidade é inteiramente comprometida por esse lado emocional, por essa razão emocional. Se a gente acredita que não tem acesso à realidade, porque a realidade passa pelas nossas percepções, então, logo, ela é uma coisa subjetiva e nunca uma objetividade em si mesma que eu posso conhecer. Se a gente parte disso, como é que a gente vai se entender? Porque a gente precisa buscar um campo de interseção entre aquilo que a gente acredita da realidade, entre o que eu acredito da realidade, entre o que o taxista acredita da realidade. E eu não consegui essa interseção no trajeto que não era nem muito longo, mas eu consegui tentar me aproximar um pouco do que é que ele, das razões que levam essa pessoa a dizer isso. E voltei ao livro do Maturana para tentar compreender um pouco mais, porque é uma questão que tem me perturbado muito, porque mexe comigo e me dá um certo desânimo em relação aos meus sonhos coletivos. Não aos meus sonhos individuais, pessoais, mas aos meus sonhos coletivos me dá um certo desânimo, uma visão de que a gente está vivendo num retrocesso e que esse retrocesso a gente sabe lá aonde é que nos vai levar, enfim. Essas questões estão me preocupando muito. E eu, voltando ao Maturana, eu tenho algumas afirmativas, por exemplo,
a afirmativa de que a responsabilidade surge quando nos damos conta de se queremos ou não as consequências de nossas ações. E a liberdade surge quando nos damos conta de se queremos ou não o nosso querer ou não querer as consequências de nossas ações. E nesse processo, que é um processo no qual não podemos nos dar conta de outra coisa, a não ser de que o mundo que vivemos depende dos nossos desejos, então eu posso não aceitar a realidade do outro, embora eu tenha e precise respeitar essa realidade dele para tentar encontrar os pontos de conexão entre o que a realidade que eu quero e que a realidade que eu procuro fazer existir através dos meus desejos e das minhas emoções e a realidade do outro. E no caso, assim, esse livro é cheio de explicações, inclusive explicações biológicas a respeito dessa questão das percepções. É um livro que, se vocês estão interessados em trabalhar com isso, com esses domínios de realidade e com a ideia de como é que eu posso me aproximar do outro e construir interseções para que a gente possa se entender e construir uma realidade consensual que seja uma realidade que a gente aceite, eu indico que vocês leiam esse livro. Ele é muito bom. Não é ficção, mas é muito bom. Só que estes pensamentos me levaram a um outro livro, o livro da Clarice Pinkola Estés, um livro chamado Liberte a Mulher Forte, o amor incondicional da mãe abençoada pela alma selvagem. Por quê? Porque exatamente o aspecto do domínio de realidade que eu conversei com o taxista era de direitos humanos. E esse livro, que é cheio de pequenas histórias, que eu busquei também porque eles me dão um ânimo diferente em relação aos meus sonhos coletivos, a partir da coisa fêmea, uterina, do amor incondicional, do amor que inclui, do amor que abraça, do amor que envolve, do amor que é compassivo. E essas histórias, elas falam muito sobre o meu ideal de coletividade. E dentro desse ideal de coletividade, claro, eu considero direitos humanos como direitos de todos, absolutamente todos os seres humanos, sem nenhuma exclusão. E a história que eu vou ler para vocês, que eu vou contar para vocês, que é uma das histórias desse livro da Clarice Pinkola, é do capítulo que se chama Minha Mãe, Tua Mãe, Nossa Mãe, a verdade sobre como é dificílimo entrar no paraíso, ou o paraíso de cabeça para baixo, com a cabeça no lugar. E essa história, ela conta de quando Deus Pai resolveu passear pelo paraíso para ver como é que as coisas andavam. E lá pelas tantas, ele decidiu procurar São Pedro, que obviamente não estava cumprindo com os seus deveres de forma correta. São Pedro, eu exijo uma explicação. Quando eu vinha para cá, eu vi soldados tremendo por abstinência de drogas. Vi crianças prostitutas que cantavam e lavavam as suas asinhas novas. Vi homens e mulheres que tinham destruído seus filhos sendo consolados. Pessoas que ainda traziam nos olhos a dor e a vergonha de bebedeiras, de isolar a vida da vida. E que descaramento! Vi um grupo de religiosos discutindo sobre quem estava certo ou errado a respeito das igrejas na terra. E deparei com uma mulher fazendo uma oração que eu nunca tinha ouvido antes. Ela dizia: "Ó, minha deusa querida, minha mãe, santificado é o teu nome."
Deparei, São Pedro, com padres que estavam brincando de jogar para o alto os seus próprios filhos. Dançarinos e foliões que me imploravam que eu me unisse a eles. Aí um camarada que estava fazendo cerveja, com um aroma tão bom, que eu quase me flagrei fazendo São Pedro, o paraíso virou inferno? Por todo o paraíso vejo garotas de saias curtinhas, assim, e garotos cujos olhos demonstram que eles já viram mais vida do que sua idade justificaria. São Pedro, vociferou Deus, por que você está deixando essa gente entrar no paraíso? Eles não são do tipo certo. Deveriam ter ido antes para o purgatório para se purificar. Alguns deles precisam de muita purificação. Não é certo que estejam aqui no paraíso. Ai, meu querido Deus Pai, disse São Pedro, o senhor não sabe como é difícil mantê-los fora daqui. Eles vêm até os portões do paraíso, eu olho no livro e eu lhes digo a sua sentença. E eles olham para mim e dizem, não, São Pedro, o senhor deve estar enganado, era para eu vir aqui para o paraíso, sim. Disseram que eu seria muito bem recebido aqui. Deus Pai ficou perplexo. E então, Pedro, como é que eles acabam entrando no paraíso, apesar do que eu determinei, e apesar de você lhes dizer que não são bem-vindos aqui? Bem, Deus, veja só, não é simples de explicar, é muito complicado. Ora, vamos, você pode me contar, São Pedro, você sabe, eu sou Deus, e Deus é uma força cheia de perdão neste mundo. Pode falar. Bom, tá bem, mas o senhor não vai gostar, não. Como assim eu não vou gostar? Conta logo de uma vez. Está bem, o senhor que está pedindo. Essas pessoas, elas vêm aos portões. Eu as mando embora. E as mando embora. E as mando embora. Mas elas dão uma volta, vão para os fundos do paraíso, onde está o teu filho querido e sua mãe abençoada. E eles as deixam entrar. Clarice Pinkola Estés. Libertem a mulher forte. O amor incondicional da mãe abençoada pela alma selvagem. Por exemplo, a Conceição começa aqui explicando: digo isto apenas, escrevo o que a vida me fala, o que capto de muitas vivências, escrevivências.